Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa, já 2 dias depois do Clássico Grenal. Cabe agora olhar para frente, né? O Grêmio joga contra o Flamengo na quinta-feira. O Internacional tem partida decisiva contra o Bragantino, que é um monstro no atual momento no campeonato, né? Em 5 partidas, ganhou 4 e empatou 1. Na verdade, quem empatou foi o Atlético Mineiro, que estava ganhando o Bragantino até o último lance. Então, vejam, esse time poderia ter alimentado 5 vitórias consecutivas. Não igual ao que o Inter fez, o Internacional emendou 8, mas bem próximo. E é um time do interior, claro, com patrocínio mundial, né? Então, esse é o pepino que o Internacional tem. Mas nós teremos decisões. Na quinta-feira, o Grêmio, de certa forma, decide G4 ou G6, começa a se encaminhar. O Flamengo decide se é G4 ou se é título, isso na quinta-feira. Na sexta-feira, tem o Juventude jogando contra o Guarani. Na verdade, indo a Campinas para enfrentar o dono da casa. O Guarani vem de 4 derrotas consecutivas. Um time que tinha ainda alguma possibilidade de classificação, hoje está no meio da tabela, quietinho, já está dispensando jogadores. O Juventude depende só de si. Se o Juventude empatar, o CSA tem que empatar. E aí, se ambos perderem, o Avaí ganhando do América do Lisca, fica com a vaga o Avaí. Isso na sexta-feira. No sábado teremos a decisão da Taça Libertadores da América. Santos e Palmeiras. Ganhando o Palmeiras, o Grêmio vai jogar contra o Palmeiras nos dias 28 e 7 de março, a finaleira aí da Copa do Brasil. No domingo, já falei, o jogo do Internacional contra o Bragantino às 18h15 e o Grêmio joga contra o Coritiba em Curitiba às 4 da tarde, também uma partida importante, porque o Coritiba, se perder o jogo, praticamente estará na segunda divisão. Hoje, de quebra, tem 2 jogos importantíssimos às 8 horas. Atlético Mineiro e Santos, Palmeiras e Vasco. Palmeiras e Santos jogando com 2 titulares. Por quê? Porque vão decidir a Taça Libertadores da América no próximo sábado, uma competição que vale muito. Vejam, o Santos, por exemplo, se não for campeão da América esse ano, não jogará a Libertadores do ano que vem, muito provavelmente. Hoje está na 10ª colocação. Voltando a hoje, temos também na Série B uma decisão. Se o Vitória da Bahia empatar com o Botafogo de São Paulo, já estará definida também a zona de rebaixamento da Série B, com Figueirense, Paraná, Botafogo de São Paulo e o glorioso Oeste, que já entrou na competição rebaixado. Então, são muitas emoções no calendário mais cheio de todos os tempos. Todos os dias tem jogos importantes. Ontem, por exemplo, o Bragantino atropelou o Corinthians, fez 2-0 ao natural. Começou ganhando aos 2 minutos e hoje o Renato confirmou o interesse do Grêmio no Claudinho, que disse que agora o foco ainda é o Campeonato Brasileiro, mas o que se fala é que, em princípio, é que a imprensa tem errado tanto ultimamente, né? E quando eu digo a imprensa, é como chega na imprensa a informação ou da forma que os dirigentes usam, às vezes, a imprensa, que o Bragantino só negocia com a Europa. Outro dia eu estava lembrando, acho que foi hoje ainda na Rádio Grenal, o Flamengo foi lá e pagou 90 milhões pelo Pedro. Fez um negócio de Europa e trouxe para o Brasil. Pagou o preço de Europa. Foi lá dizer quanto é que é? 90? Está aqui. Então, se chegar no preço, me parece que não tem. A cor do dinheiro não é diferente da Europa, o peso não é diferente. Pelo contrário, nós aqui temos que pagar um valor exorbitante pela moeda deles. Então, se o Claudinho tiver o preço fixado em dólar ou em euros, é outro departamento, mas dá para comprar, só que tem que chegar no preço. Me parece que menos de 40, 50 milhões não vai ser, porque eles não precisam de dinheiro, eles precisam fazer rodar o dinheiro, né? Para poder justificar o métier que é o futebol. Mas tivemos aí a confirmação do problema do Jeromel, se confirma em 6 a 8 semanas. Eu tenho para mim que se o Grêmio for decidir no início de março, no dia 7 de março, o Jeromel vai dar um jeito de jogar.
Eu estou preocupado com o futuro do Jeromel, que teve algumas lesões sequenciais em 3 anos consecutivamente. Isso me parece que preocupa. Mas, estava pensando hoje com os meus botões, né? O jogo do Inter contra o Grêmio foi parecido com o do Juventude, na Serra contra o Figueirense. Quando parecia tudo perdido, aí mesmo é que estava tudo salvo. Estava falando com o doutor Elcio, o futebol é muito doido. Aquele mesmo Grenal do século que é tão citado, o Grêmio podia ter feito uma goleada no Internacional no primeiro tempo, e depois com 10 homens, virou com tranquilidade. Botou um louquinho, que era o Diego Aguirre, a correr, o Edu na lateral, e era o mesmo técnico, o Abelão. Mesmo se passou na partida contra o River. Né? Boa noite a todos. Boa noite, Rec, o Maurício e os que nos prestigiam. Né? A partida contra o River, por exemplo, o jogo estava absolutamente controlado. Né? O Grêmio havia ganho fora, né? Lá na Argentina, 1-0, estava com 1-0, né? E tomou uma reversão num resultado muito parecido com essa questão do Grenal, porque teve um gol que ninguém viu o braço, ninguém reclamou, né? E o VAR ficou quietinho, né? E teve um outro gol de bolaço na mão, né? Muito parecido, quer dizer, se nós armarmos um time e dizer, bom, você vai chegar na beira da área e vai chutar, bola na mão, que esse vai ser pênalti, né? Qual é a probabilidade disso acontecer? É uma probabilidade baixa. É só a gente ver, por exemplo, quantas vezes no ano o Grêmio foi beneficiado por pênaltis ao seu favor, assim. Eu lembro contra o Santos, o empate contra o Santos, né? Que o Grêmio foi... E falei isso, o que eu vou dizer do Inter, eu falo do Grêmio porque eu não tenho 2 discursos, né? O Grêmio empatou graças a esse fator alho, esse fator sorte, né? Porque chutar a bola para a área, né? E bater no braço e ficar esperando que aquilo seja pênalti, isso não pode ser uma estratégia, né? Não pode ser uma sistemática de jogo, mas acontece, né? E nem estou falando na regra, né? Porque a gente discutiu na rádio lá, a gente que é operador do direito, quando sai a regra a gente já conjectura, né? Quando veio essa regra que mudou, que antes pênalti era só se tivesse intenção, né? Tinha que ter a intenção. Agora não, agora tem toda uma sistemática que mesmo sem culpa nenhuma poderá ser pênalti, né? E tem a discussão se o movimento do braço ele está natural, né? Aí uns dizem que não, o braço tem que estar pegado ao corpo. Como é que pegado ao corpo vai ter movimento natural? Não tem como, né? Só se eu ensinar um atleta a correr em posição de sentido, né? Isso aí a gente já falou, não existe isso, né? E além disso, esse lance específico do pênalti marcado contra o Grêmio tem uma regulamentação que saiu em julho do ano passado dizendo que a parte de cima do braço, quando bater ali, não é considerado, né? Mas o árbitro entendeu que foi pênalti, né? Porque também era uma bola aqui em direção ao gol, né, doutor? Isso aí também influencia. Tem até uma brincadeira, né, vou deixar claro que é uma brincadeira, diz que o Abel escalou muito bem o time, né? 2 árbitros assistentes jogando bem aberto, né? O juiz bem centralizado, o árbitro bem centralizado, né? Não tirou o árbitro que estava mancando, né? Estava com cãibra, podia ter sido substituído, não tirou. Né? Tinham 3 lá do lado de fora que o Abel podia ter chamado para campo, deixou lá eles quietinhos. Não, vocês vão ser muito úteis, né? Não fazendo nada, né? Tem até uma brincadeira. Agora o que teve claro de brincadeira... que é uma brincadeira, é óbvio que é uma brincadeira internacional, não tem nada a ver com isso, né? A gente, quando ganha, Rec e Maurício, a gente tem que saber por que ganhou e por que perdeu. O Internacional sabe por que ganhou. Ele contou com um somatório de fatores que dificilmente acontece numa mesma partida, mas o futebol se presta para isso. O futebol é completamente imprevisível. O mais colorado, doente que tivesse, não acreditaria que o time viraria naqueles minutos finais. Ninguém acreditava. Mas esse somatório de acontecimentos, o pênalti que poderia ser marcado no Ferreirinha, né? A questão da bola alçada na área, o Abel, colocando o Abel, né? Acabou acertando, né? Porque foi ele que marcou o gol, que é uma bola alçada, né? E eu achei... eu tinha uma preocupação muito grande, o Grenal, a questão da condição física, né? Se a gente analisar vários jogadores do Grêmio, né? O Vitor Ferraz vem com uma certa debilidade física e não tem outro lateral, né? Ele tem que jogar,
né? O Alisson voltando de lesão, acho que não chegou a 70%, 75% ainda da sua condição física. O Matheus Henrique jogando, também voltando, né, de uma pequena parada, também não está acima. O Jean-Pierre, então, nem falamos, né? Eu não sei qual é a condição física de Jean-Pierre. Quanto abaixo de 50%, condição física, eu falo, se atrapalha, né? E eu tinha o receio que no segundo tempo isso pesasse, essa questão da condição física, mas não foi o que aconteceu. A gente viu um primeiro tempo, um Grêmio melhor com a bola, mas o Internacional mais efetivo, né? A estatística mostrou isso, que o Internacional chegou mais vezes no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, que eu achei que pudesse o Internacional... O Grêmio jogou melhor. Pela condição física, e foi o próprio Abel, né, que disse isso, que com a bola no pé o Grêmio foi muito melhor, né? O Internacional não teve chances, né? E o Internacional foi buscar o seu prejuízo depois que tomou o gol, né? E aí acontece essa sucessão de acontecimentos que eu chamo que é o raio caindo 2 vezes no mesmo lugar, né? A estatística disso acontecer, ela é próxima de 0, mas acontece. O raio caindo 2 vezes no mesmo lugar, que é a sucessão de acontecimentos. Eu acho muito parecido em relação à partida do River Plate, né? Foi injusto? Foi, mas faz parte do futebol. A gente não pode dizer que o Internacional será ou não campeão brasileiro apenas por essa partida, né? É um campeonato longo, né? E cada um fez a... O senhor acha que o Inter vai ser campeão brasileiro? Eu não dou com favas contadas, como alguns estão dando, porque tem ainda, né, o futebol, como a gente disse, né, como é imprevisível, pode ter fator surpresa. Eu já acho que isso muda bastante a questão do Grêmio, né? Essa teoria aí de dizer que não, tem que botar a transição, sub-20, ou tem que amolecer, eu já acho que não. Tem jogador voltando de lesão que precisa preparação. Eu acho que o foco é Copa do Brasil, né? Tem que pensar no que é melhor para estar mais preparado lá na Copa do Brasil. E o que precisa para isso? Vou botar time em reserva? Não, eu sou obrigado a colocar jogadores que têm que estar lá naquele momento da partida da Copa do Brasil em condição física. E por outro lado, né, eu tenho que poupar jogadores, tá, para que eu não arrisque. Por exemplo, o Jeromel, será que tinha condições ideais para voltar? Ou o Grêmio escalou todo o time titular em razão da importância da partida e da pontuação, né? A gente não sabe. Então, eu acho que agora, na dúvida, aí sim tem que poupar para não arriscar do ponto de vista médico. Eu acho que é isso que o Grêmio tem que pensar, estabilizar, que ninguém gosta de perder Grenal, mas também nós não estamos muito acostumados, né? Vou ter que até consultar os meus amigos aí como é que é perder Grenal, que a gente não está, né? Ultimamente não se recorda, né? Como é que é isso. Os colorados já estão dizendo que há 2 Grenais que o Inter não perde. Ah, bom. Não deixa de ser verdade, né? Mas para quem estava a 12, né? A 12 partidas numa situação de falta de vitórias, né? Um dia ia acontecer, aconteceu, bola para frente, tem que pensar agora no que está mais próximo do Grêmio, que é a Copa do Brasil. O Grêmio emprestou 8 jogadores das divisões de base, do sub-20, para times do interior. Acho uma ideia muito boa. O Grêmio também, não havia uma confirmação, havia só especulação de se treinaria ou não no Paço da Areia. Consultou o São José, né? E deve treinar no Paço da Areia. No Internacional, o Caio Vidal deve ser titular ao lado do Yuri Alberto, que é a formação que o Abel mais vezes colocou em campo, que mais certo deu. Então o Thiago Galhardo, se voltar, volta na reserva. Eu não sei, isso é coisa da minha cachola, se de repente o Abel não bota o Thiago Galhardo de centroavante com o Yuri Alberto mais pelo lado. Mas como o Yuri Alberto está funcionando muito bem, com um oportunismo raro na frente do goleiro, é difícil o Abel tirar ele dali. E quem observou o Caio Vidal, sem nunca ter sido nem notado no Internacional, foi o Abel. Então vira uma bola de segurança. E o próprio Peglow, não pensem que o Abel vai queimar o Peglow. O Peglow fez o gol de empate contra o Atlético Mineiro, que dá essa arrancada do Internacional de 10 jogos sem perder. São 9 vitórias consecutivas e um empate, é um aproveitamento assim inacreditável do Internacional, né? O Internacional está com 10 jogos
9 vitórias consecutivas e um empate que foi contra o Atlético Mineiro. Só para, já que você citou o Atlético Mineiro, já saíram as escalações dos jogos das 8, o Palmeiras vai com o time 100% reserva e o Santos contra o Galo vai só com o John como titular. Detalhe, a torcida do Galo... Eu não sei qual é o time titular do Palmeiras. Essa conversa aí de cigano vendendo cavalo, não, isso aí eu não sei. É que o plantel do Palmeiras dificulta isso porque ele tem no banco jogadores que ninguém acredita que sejam reserva. Mas isso aí é o seguinte, isso aí, esse excesso do contingente aí, às vezes atrapalha. Olha o Sampaoli. Tem elenco, tem não sei o quê, tem características de velocidade. Hoje não se fala mais nada. É só crítica ao Sampaoli, que é uma loucura na beira do campo, é uma loucura na mexida do time. É só intensidade. É só intensidade e loucura. Igual era esse do Internacional, que dizem lá dentro agora, né? Que era uma mala. Para lidar com ele era uma mala. Poder? Para ilustrar isso que você está dizendo, Rec, na saída do CT do Galo, onde os jogadores ficaram concentrados, a maior organizada do Atlético estava com faixas contestando o time e o Sampaoli, faixas dizendo, por exemplo, muito investimento e pouco futebol, que foram inclusive colocadas no estádio. Eu não agorei, mas você me acompanha na rádio, doutor Elvio também. O Galo é o Cruzeiro amanhã. Eles gastam indistintamente. Gastou demais e vai ser difícil buscar. Não tem como, não. Quem é que tem liquidez nesse time? Ele vem do endividamento já do tempo do Ronaldinho, campeão da América do jogo, que ele já esticou a borracha. O Tardelli nem jogou lá. Esse aí custa 800 pau por mês. Esse acho que atualmente é o maior prejuízo. Né? De todo mundo. Prejuízo gigante. E o Atlético teve que mobilizar funcionários para retirar essas faixas, porque quem coloca as faixas são as organizadas, né? No estádio, teve que retirar as faixas para não aparecer no jogo. E o detalhe, a principal mobilização no CT era pedindo a troca do goleiro, para sair o Everson e entrar o Rafael no gol. Então até o goleiro que escolhe o Sampaoli está gerando confusão lá. O goleiro que foi escolhido a dedo, ele liberou o Vanderlei, porque esse Everson jogava com os pés, foi buscar no Ceará, quando na verdade o goleiro tem que jogar com as mãos, né? Bom, até um plus, se o cara for muito bom. O goleiro, para mim, se souber lançar, já tá bom. Com a mão ou com o pé, né? Agora, querer sair... Com o pé, se ele puder fazer a saída rápida e lançar com a mão... Já chega. Se ele segurar lá atrás... Mas tem uns que se fresqueiam, né? Agora, alguns sabem jogar. O caso do goleiro do Fortaleza, no jogo contra o Internacional, foi caso de polícia, do Felipe Alves. Ele vinha com a bola até quase em cima da linha do gol, brincando com o Yuri Alberto, que está naquela fase. Essa modernidade me irrita. Esse negócio de futebol propositivo, futebol apoiado, box to box, não sei o quê. O técnico tem que saber tirar o máximo dos seus jogadores, fazer a tática em cima do que ele tem. É 3-5-2, é 4-4-2. Quer ver um outro exemplo, Rec? O jogo do São Paulo Inter. O técnico não mudou, não. Vocês vão sair jogando desde trás. Todo o tempo. E olha o que aconteceu. Tomou 1, 2, 3, 4. O negócio reativo, propositivo. Aí na próxima partida o goleiro estava dando balão. Na partida seguinte. Né? Mas o técnico insistiu o tempo todo. Não pode sair jogando ali atrás, arriscando. Sabe o que tem? Às vezes as pessoas confundem um pouco. Se o técnico for inteligente hoje, ele vai nesse centro de observação, aí o CAPA, o do Grêmio é o CDD, né? Vai lá, tem 10, 15, 20 telões, e com todos os jogos do adversário, e com gente mostrando, dizendo, esse aqui é o fulano de tal, ele parte de tal lugar do campo até tal lugar do campo, esse aqui usa a perna esquerda, esse aqui usa a perna direita, eles fazem... Mas feito esse estudo pelos auxiliares. Exatamente. Feito. E olha aqui, antigamente se falava em triangulações, né? Agora é o jogo apoiado. Então, mudou a maneira de falar, mas o futebol continua o mesmo. Já se dizia que jogava espetado. Espetado. O Tite, quando queria que o Rubens Cardoso saísse de trás, ele dizia, arrasta Rubens. E o Rubens Cardoso entendia o que ele queria dizer. Tem os códigos também, né? Tem as palavras códigos. Agora, por exemplo, os demodés, né? O Luxemburgo vai salvar o Vasco. Não tenho a menor dúvida que vai salvar o Vasco. Melhor.
continuar sendo o diretor mesmo, técnico, é o Damiani, que veio do Vitória, é da seleção brasileira e tudo mais. E o meu cunhado, né, Felipe Becker, é o diretor da Sub-20, lá do Internacional. Ele entrou agora? Ou entrou agora, hoje também. E essas notícias também tem em primeira mão lá na Rádio Grenal. E hoje, pela manhã, também em primeira mão, eu falei que o São Paulo está conversando com o Miguel Ángel Portugal. Então, isso aí aliviaria todos os lados. Ou então ficaria insuportável para quem acha que o Abel tem que ganhar mesmo saindo. O Miguel Ángel Ramírez. Então. Eu falei Portugal porque eu estou sempre com esse Portugal na cabeça. Esse aí foi o que treinou o Atlético Paranaense, o Bolívar. Mas para mim também é a mesma coisa. Você tem que chegar aqui e confirmar. Famosinho. Mas é uma notícia a destempo, né? Porque o time em segundo lugar, tendo condições, ali já anuncia que o técnico tá com dias contados. O Sopa de Granada já está ouvindo lá e já vou chamar ele. Isso aí é para liquidar. E aí quando eu largar a bola para ele liga aquela metralhadora giratória dele e fala. O Tyson, em princípio, deve ser a única contratação do Internacional. Olha só o que eu estou dizendo. A única. E aqueles discursos de campanha e tal, e que minimamente eu pontuei porque estava muito acirrado da campanha, e eu procurei ficar equidistante, né? Porque senão, sabe como é que é? Me parece que esta responsabilidade, este basta de contratadorismo que estava faltando no Internacional. Não tem dinheiro, não vai comprar uma calça nova, um vestido novo, uma camisa nova, não vai no melhor cabeleireiro, não vai trocar de carro. Não tem dinheiro, trabalha com o que tem. Porque se não falta no amanhã, vai passar fome. É o caso do Cruzeiro, é o caso do Atlético Mineiro, foi o caso do Palmeiras que teve que se refazer. É uma questão hoje obrigatória, Maurício, porque os times ou eles vão continuar naquela questão das gestões irresponsáveis, né? E aí vai chegar uma hora que não tem mais o dinheiro, e aí não tem o dinheiro, perde o vestiário, perde a turma, tem que pagar em dia. Não chega mais em resultado quando não paga em dia, né? A coisa degringola, né? Ou o clube vai se adequar ao seu tamanho. Mas acontece que o Brasil, ele é um mercado de passagem para grandes jogadores, ele é um mercado de passagem, ele não é um mercado final, né? O pessoal da Europa e outros países aí leva a gurizada às vezes com 16, 18 anos, não chega nem a jogar, né? Então o jogador desponta num grande clube e aí já tem o assédio desses grandes. Aí o que é feito? É feito então um cálculo, eu tenho um tamanho, vamos dizer, de 100, né? Eu consigo gastar 100. Esse número aqui, que é a minha realidade, em cima de ingresso de sócio, a receita principal da televisão, a licenciamento de marca, né? E todo aquilo que compõe os ingressos de receita dos clubes, né? Mas aí o que se faz? Não, eu quero ser um pouco maior, então eu vou gastar 130, 140, é mais que o 100, é mais que a realidade. E como é que eu pago isso? É lançado já como previsão, nos balanços, lançamentos futuros, a venda de jogador é projetado. Então, eu preciso vender jogador. Que não é uma receita, para mim nunca foi uma receita ordinária, uma receita extraordinária a venda de jogador. Sim. Mas hoje é colocado como ordinária. Como ordinária recorrente, porque eu já coloco como vou vender. Mas me diz uma coisa, se o Internacional, por exemplo, não tem essa questão da gurizada despontando aí com o Abel, tá? Ele iria vender quem? A projeção era, não sei, entre 70 e 100 milhões em vendas, né? E aí vai tirar da onde? Vai tirar da base, do investimento da base. E outra coisa, né? O Inter vai investir também minimamente, quando eu digo minimamente, é o que for sobrando, no CT de Guaíba. E o Alessandro Barcelos citou muitas vezes o Tolima como exemplo, que o Inter foi jogar lá e viu que a estrutura pode ser menor e que funciona igual e tal, e depois se cria uma infraestrutura grande com hotel, com
escola. Mas tem que ter uma estrutura boa da base, porque ali é que vai vir. Sim, que o Grêmio está fazendo agora em Eldorado, quando sobrou dinheiro. É o que vai despontar. E a própria política do técnico tem que ser de colocar um percentual dos jogadores jovens, porque se tu não der vitrine, não der oportunidade, ele não avança. E outra, tem que botar... Ele não valoriza. Tem que botar no estatuto. Cada venda feita, 5, 10 ou 15%, sei lá quanto o clube pode estimar, tem que voltar para a infraestrutura na divisão de base. Mas nem que seja para comprar material, para repintar. Tem que ser extra o orçamento que já existe da base. Exatamente. Vendeu 10%, 5%. Eu não estou dando nenhuma ideia nova aqui. Nem só em venda, né, Rec? No mecanismo de solidariedade também, que rende muito. Né? Entrou dinheiro dali, tem que ter essa organização e transparência para que o clube sobreviva o resto da vida. E o Grêmio Internacional já tem uma estrutura maravilhosa. E vamos produzir mais craques aí. O senhor vai bem, senhor Eduardo Fritz? Eu sei que tu está com a consciência tranquila, porque tu gosta muito do Abelão, daquele estilo reativo, né? Dessas coisas antiquadas, assim, mofas, né? Por isso que eu acho que tu está muito tranquilo, assim, tá sorridente e tal. Boa noite para todo mundo. Já começa com ironia, já que é para aquecer o... Não, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Um abraço aí para todo mundo. Doutor Elvio Henrickson está aqui. Um abraço. Um abraço pro Elvio, um abraço pro Maurício, para ti, todo mundo. E a nossa audiência, né? Bom, sobre o Abel, não é segredo para ninguém que a gente, né? Eu gostaria de ser amado por alguém como o Rec ama o Abel, né? Então, eu amo. Um dia eu gostaria. Eu amo a lógica, o que os outros não enxergam. Olha aqui, ó, eu vou usar a frase do Lauro Quadros. Não, mas eu sou pago para dizer o que os outros não veem. Com certeza. Eu acho que isso, o que é de César, né? A César o que é de César. Eu acho que o Abel sofreu aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou no Canadá, mas aí no Rio Grande do Sul sofreu. Eu falo aqui porque a gente... Uma vergonha. A coisa não sai de dentro, né? Então, o que o Abel sofreu por parte de grande parte da torcida, uma enorme parte da imprensa, uma rejeição terrível, porque estava se entusiasmado com um modelo de jogo que é difícil. Eu estava comentando isso com outro cronista, né? Vou falar o nome dele, é um cara que eu gosto também, que é o Gustavo Fogaça. Eu estava comentando com ele, a gente estava falando que a grande questão que se faz é que o Kudê, ele é um bom técnico, mas ele precisa de jogadores, porque ele não adapta o esquema para os jogadores que ele tem. Ele é quase um genocida. Sabe por quê? Ele é um genocida. Ele queria mandar o Dourado embora, o Moledo embora, não enxergava o Lucas Ribeiro, não enxergava o Caio Vidal. Mas olha, vou te dizer uma coisa. Vamos combinar. Para o esquema, lembra que quando ele chegou... Não, o esquema era importante com o Musto. A gente conversou... O Musto é que era importante, né? O Musto. Calma. Se tu lembrar, o esquema do Kudê era com a linha dos zagueiros muito adiantada. Tu tinha 38, 40 metros atrás de ti. Fazia sentido, e para mim fazia muito sentido, dele não querer o Moledo no time dele. Ao contrário do Abel. O Abel chegou... Ele gostava do Moledo de centroavante. Ele chega, olha para o elenco e vê o quê? Porque aí que conta a experiência. E outra, o Abel é um cara muito respeitado aqui no exterior. A gente... Né, se tu vê reportagem de Dubai, as pessoas de Dubai principalmente, eu pude acompanhar uma aqui, daqui a pouquinho eu olho o Abel, estou zapeando nos canais, e aí eu olho o Abel, e aí eu vejo uma reportagem de Dubai, das pessoas da crônica de Dubai, era em inglês, eles comentando a respeito do Abel. O Abel é respeitadíssimo, né, no Emirados e tal. Mas para te ver, o Abel esteve treinando o Olympique de Marseille. Quantos treinadores
brasileiros, né, tiveram treinando na França. Não tem. Então o Abel é um cara que entende de futebol, sabe, tal. Eu tenho as minhas restrições ao Abel. Eu acho que o Abel às vezes é ofensivista demais. Eu acho, tem como é reativo ou é ofensivista? Eu acho que o Abel é ofensivista. O Abel entrou contra o Barcelona com 3 atacantes. Contra o Barcelona. E o que aconteceu? Não. O Abel como a gente falou, eu disse, quando ele foi contratado, porque as pessoas estavam naquela... porque o time oscila durante o ano. O time oscila. E eu acho que o Internacional oscilou, obviamente. Acho que houve um mérito da direção. E tu vê, olha, eu tá elogiando a direção. Acho que houve um mérito da direção em ter negociado com o Abel e falado com o Abel e mantido o Abel e mantido a estrutura atrás também. Porque é importante isso. Olha o São Paulo. No São Paulo, a direção quis dar a sua assinatura no título, vamos colocar entre aspas. Olha o que aconteceu, desandou a maionese de uma forma, porque eles trocaram toda a esfera que estava o Diniz, trocaram todo mundo atrás dele. O Diniz também tem lá os seus destemperos, enfim, não vamos comparar ele com o estilo de liderança do Abel, que é um outro estilo de liderança, é um estilo de liderança mais agregador, é um cara que não importa o que aconteça, ele tenta unir, né? Então, dentro desse âmbito, o Abel também é diferente, mas tu vê que a direção do Internacional deixou o núcleo do futebol como estava, não quis colocar o Miguel Ángel, ou não quis trocar o técnico, seja lá ele qual for, né, por conta de ter entrado, e isso foi muito bom, mostrou-se muito bom, e fez sentido, porque as coisas, para mim, quando eu analiso as atitudes dos dirigentes ou do técnico, faz sentido ou não faz? Por que ele está fazendo? Bom, ele está fazendo por causa disso e disso e disso, o efeito esperado é aquele. Bom, faz sentido. Agora, eu não consigo, né, Natanael, por exemplo, faz sentido? Não faz sentido. Então, é só para dar um exemplo. Então, no caso do Abel, ele tem feito e adaptado. Contra o São Paulo, ele foi ofensivista. Contra o São Paulo, ele adiantou as linhas. Por quê? Porque o São Paulo gosta da saída, né, do jogo de posição, dessas linguagens novas, né? Isso é. O São Paulo gosta do jogo apoiado, gosta de saída de 3. Enfim, o São Paulo gosta de sair com a bola dominada a partir do seu campo, do seu primeiro terço, né? Do seu campo de defesa. Como o Abel identificou que o Diniz tem um grupo de qualidade, aí sim vem o grupo curto. Por quê? Porque o treinador quer tem uma ideia de jogo e os seus jogadores não têm qualidade suficiente para executá-la. Aí tu tem do outro lado um rapaz, né, um jovem senhor que entende do riscado. O que ele fez? Adiantou a marcação em 2 linhas. Ele tinha 2 linhas de marcação adiantada. Se eles conseguissem furar o primeiro bloqueio de saída, na primeira marcação, que eram 2 jovens rápidos, tinha mais uma linha para pegar as diagonais. O que aconteceu? São Paulo não conseguia sair com a bola. Entregou os gols, ficava com a bola aonde não matava o Inter, e o Inter foi mortal. Enfim, no caso do Grêmio, o Renato tem peças mais adaptadas ao seu esquema. O jogo do Grêmio é muito consolidado. Embora as pessoas estejam dizendo, não, porque o Renato isso, o Renato aquilo, o jogo do Grêmio é consolidado. O Grêmio sabe exatamente o que faz no campo. O Renato optou por não ir para cima do Inter, por não dominar totalmente o meio-campo no começo do jogo, porque ele sabia que no momento que ele bota o Maicon, que aí é para propor o jogo mesmo, que é um meio-campo de contenção, mas que retém a bola, o que ele vai fazer?
ele vai fazer com que o Inter cresça em campo. Porque a melhor coisa que o Inter tem é a saída rápida da retomada de bola, que é o que o Abel tem feito. E isso não é ser reativo na essência. Tu consegue me entender, cara? Que eu tô conseguindo fazer. Claro. Isso... essa essência do Abel de fazer a retomada rápida e atacar na saída do adversário, o adversário está saindo, retoma, e quando vê, 1-0, tá bem, agora o jogo é meu. E é isso que o Abel está fazendo. É a mesma coisa que o Kudê? Não, não é a mesma coisa que o Kudê, porque o Abel sabe que o Moledo não tem como correr 38 metros a 30 km por hora. 6 vezes por partida, 7 vezes por partida. O que ele faz? Ele recua a linha a mais, coloca um na frente, aliás, o melhor volante, quiçá, dos últimos, da última década, que é o Dourado, foi acometido de uma lesão complicada. O departamento médico do Inter também, eu não sou médico, mas a gente tem um histórico do departamento médico, agora ninguém está falando, porque a gente está numa boa fase, não se fala nada, está tudo certo. Não está tudo certo. Acho que a nova direção tem que rever o departamento médico do Inter. Não vai ser o Edu que vai atestar a competência ou incompetência, mas alguém tem que rever. Há de se fazer um estudo do que aconteceu ali na última década, porque são os mesmos, né? Enfim, o jogo do Grêmio é muito bom. O Internacional teve muitos méritos ao virar o jogo. O Grêmio jogou bola. Ninguém bateu em ninguém. Foi um jogo jogado. É Grenal, é aquele jogo, né, amarrado e tal. Mas foi jogado. E tem que ter um pouco de sorte também. Eu acho que o Grêmio valorizou muito a vitória. Bom. Porque o Diego Souza... O Abel teve sorte. O Abel quando nós fomos campeões do mundo, nós tivemos sorte. Quando o Grêmio foi campeão da Libertadores, teve sorte. Não, sem sorte, tu não consegue ser campeão de nada. Agora, há de se destacar, tanto nas campanhas de Grêmio, de Inter, ou de qualquer time que é campeão, ele também tem sorte, a não ser, claro, a do Flamengo, ano passado, que a do Flamengo. O Flamengo sobrou muito no Campeonato Brasileiro. Mas o Flamengo também teve uma sorte que o River saiu pro jogo e achou que estava ganho na Libertadores. E aí, mas enfim, é isso. Eu acho que os grandes méritos... Não, o que eu ia dizer é o seguinte, aqui o doutor Pode falar. Que o Grêmio perdeu de matar num lance do Diego Souza, que foi fazer firula. Teve duas oportunidades. Duas oportunidades para matar o jogo. Podia ter matado o jogo. Teve a questão do pênalti, que determinados árbitros dariam, né? Também mudaria bastante. Do Ferreirinho. Mas o senhor achou que foi pênalti? Eu achei que sim. E muitos árbitros deram essa opinião, outros não. Quer dizer, é uma questão... Ontem eu coloquei o Simon aqui, o Simon achou que foi pênalti. Eu também achei que foi pênalti. Eu achei que foi pênalti, mas... Aquele braço por cima, para mim, é demasiado... O árbitro é soberano. A única coisa que preocupa, essas notícias aí que estão averiguando, que eu não sei até que ponto pode ser verdade isso, é que o VAR não teria funcionado no segundo tempo. Que parou de... Aliás, já no final do primeiro tempo, o VAR não teria funcionado pela questão das câmeras. E aí, no intervalo, foram pedir para uma determinada rede de televisão que cedesse outras imagens, porque eles não estariam vendo as imagens pelo sistema deles. E parece que isso não teria funcionado, né? Como o regulamento prevê que o campeonato tem que ter VAR, então esse auxílio, na medida que não tem, eu não sei, tem que confirmar isso aí que surgiu, né? Estão falando, não sei, amanhã parece que vai ter uma questão definitiva, né, sobre essa situação, porque quem afirmou vai aparecer, né? Então, isso sim seria uma coisa grave, né? Porque aí a arbitragem teria sonegado um recurso que está previsto e é obrigatório, né? E que o árbitro deveria ter parado a partida para consertar o problema e não continuado a partida sem esse recurso, né? E isso poderia explicar
que nenhum desses lances capitais... Mas em todos os lances o árbitro bota a mão no ouvido e conversa com o VAR. Né? Sim, mas conversa com alguém que viu ou não está vendo? Não, ele não ia conversar com quem não está vendo. Não, mas podia estar vendo precariamente. Exatamente. É que assim, o lance do Kahneman... Lá em cima da cabine, tu olha o estádio. Mas eles não têm visão, doutor Avan, onde fica o VAR. Mas a questão do VAR, especialmente no lance do Kahneman, que era uma das principais polêmicas... O que aconteceu? Quem estava vendo a imagem, o REC na transmissão estava vendo a imagem, o Dr. Elvio também. Aquele lance na imagem da transmissão, que era a imagem do VAR, não era claro. Quando a imagem não é clara, prevalece o campo. O lance do Ferreirinha, o que eu imagino é o seguinte, doutor Elvio. Mas essa imagem estava disponível naquele momento? Mas se não tivesse disponível, eles conseguiam ver a transmissão da própria TV Globo, estava transmitido para Porto Alegre. E a Globo que cede as imagens para o VAR. Mas os recursos não são os mesmos, os ângulos não são os mesmos. Não para impedimento. Porque falta o plus. Falta a manipulação. Falta todos os ângulos. É que todos os ângulos... falta também os frames. Os ângulos são os mesmos mesmos da Globo. A mesma coisa de ver o replay. Uma coisa é ver o replay, outra coisa é ter o recurso do VAR, da onde eu tenho vários ângulos ter a manipulação. E os frames. E vários ângulos, né? Exatamente. Mas, assim, então não é a mesma coisa. Porque a transmissão da RBS domingo foi horrorosa. Isso que tu tá falando, assim, tem gente que assiste o jogo lá no estádio, ali no celular, que entra a TV, né, e dá o lance lá e ele fica assistindo ali para revisar com um ângulo só, talvez dois. Não é a mesma coisa. O Simon pediu desculpas, porque ele disse no primeiro momento que não foi. E depois, e disse com ênfase, não olhando foi, de outros ângulos. Aí que ele viu. E a imagem mais clara é da TV Grêmio. De que foi pênalti o lance do Kahneman. Mas aí, Rec, independente da imagem da Grêmio TV, o que prevalece? Vamos lá, pegando o que o Simon disse... A Grêmio TV tirou as dúvidas pro Inter. Mas o que acontece é o seguinte, Rec, o que aconteceu no lance do Ferreirinha? O Simon disse isso ontem aqui no Cadeira Cativa. O que aconteceu no lance do Ferreirinha? Aconteceu no lance do Kahneman e acontece em todos os lances. O árbitro Luiz Flávio disse pro VAR: eu vi o Ferreirinha, provavelmente, aí é uma imaginação, porque a Comebol divulga e a CBF não. O árbitro disse: eu vi acontecer tal coisa. Então ele deve ter dito: eu vi uma carga no Ferreirinha que considerei normal ou que o jogador do Grêmio valorizou. O VAR, com as imagens que tinha disponível, confirmou, concordou. No lado do pênalti, que foi marcado, o árbitro disse: eu vi a bola bater primeiro no braço do Kahneman e depois no corpo. Ontem o Záquia fez a leitura aqui, junto com o Adalberto Aquino, o próprio Simon falou e tal. O Simon achou que foi pênalti no Ferreirinha. O Záquia acha que o Ferreirinha trava para fazer a volta no corpo e tal, e o outro encosta nele, perdendo o equilíbrio. Sim, aquela atrasada dependendo, que o atacante poderia dar, mas eu não vi assim. Vendo a imagem do pênalti, suposto pênalti, que não foi marcado no Ferreirinha, frame por frame, dá a impressão, se você for parando a imagem, que o Ferreirinha ele já está desequilibrado quando tem o toque do Nonato, que deve ter sido o que o árbitro viu. E o tranca-pé, aquela perninha no meio ali embaixo, se não quiser dar por cima... Segundo o Sandro Merahit, aquilo ali, eles entrelaçaram pernas e é do jogo, não foi pênalti. Por isso... E quando ele entrelaçou perna contra o Santos, contra o Atlético Mineiro aqui, o Tassiano, com o lateral esquerdo, o Guilherme Guilherme Arana, o juiz deu pênalti. Para mim, na hora eu achei que não tinha nem encostado. As interpretações são diversas numa mesma situação. Uma padronização de critério a gente nunca teve no futebol. O que o Simon disse ontem aqui é que tem que profissionalizar para quando precisar, botar os árbitros todos dentro de uma sala na Granja Comari, repetir 30 vezes, comparar o que foi marcado num jogo com outro e criar uma mini uniformização que seja, porque não tem como ser infalível o ser humano. Agora, para não perder e finalizar o assunto, se tiver comprovado que o VAR não funcionou, que não havia os recursos e que talvez... O senhor quer anular o jogo já? Não é que eu queira anular o jogo, mas que cabe juridicamente impugnação, cabe, né? Isso aí não tem... Mas não gera erro de direito. Que eu acho que não tem... o problema não foi o do VAR, de ter ou não ter VAR. Não foi um problema que afetou o Grêmio. Né? Foi um problema que afetou os dois. E o recurso, se tu tem uma equivalência
como tu não tinha o VAR anteriormente, como tem uma equivalência, eu não acredito. Já no curso normal dos jogos, das competições de futebol, já não há anulação de jogos, né? O único caso que a gente viu foi aqueles 11 jogos, mas que comprovadamente eram comprados, então é uma outra coisa, existia uma outra esfera. Agora, neste caso, não houve prejuízo para as partes, até porque os árbitros tinham à sua disposição, nos lances que tiveram, nós não tivemos lances com necessidade de frame ou qualquer coisa, era lance interpretativo. Não houve prejuízo, Eduardo. Só um ganhou 3 pontos e o outro não ganhou 3 pontos. Não teve prejuízo nenhum. Se encaminhou para o título. Onde eu quero chegar é que se houvesse VAR no lance do Ferreirinha, nós teríamos... Se houvesse VAR, não, nós estamos para... Houve VAR. Se houvesse o sistema completo, se da hipótese nessa hipótese, se a hipótese que está se aventando deles não terem o sistema da CBF, não mudaria, porque a transmissão é a mesma, a única coisa é o recurso do impedimento, a única coisa que muda. O resto da transmissão ela é as câmeras normais. Muda os ângulos também. Não, os ângulos da TV é que gera os ângulos para o VAR, então a TV tem todos. A transmissão da TV tem os mesmos ângulos do VAR. A transmissão da TV foi garantido aos árbitros do VAR, sob qualquer hipótese. A única questão é a questão se a gente tivesse algum impedimento. Aí se tu vem me dizer agora, não, estava impedido, ou qualquer coisa. Bom, aí teria algum... Agora, no caso do pênalti do Ferreirinha, é um lance interpretativo, que na minha opinião não foi pênalti, na tua foi, do Simon não foi, foi, aliás, de outro árbitro não, no caso do Oliveira, ele achou que não. Então, assim, eu só quero lembrar, eu tô tranquilo porque eu ganhei o jogo, né? Quando o Grêmio ganhou e a gente reclama dos pênaltis seguidos do Kahneman, que são 704 na minha contagem, daí ninguém fala nada. Aí ninguém... Hoje eu tô tranquilo, eu me coloco, eu tenho empatia, mas tenha por mim também, porque o Kahneman faz 3 pênaltis por jogo, tio. Sobre essa questão de sistema, se funcionou ou não funcionou, eu quero trazer um caso recente só pra gente não criar uma expectativa até na torcida do Grêmio de que, se o sistema não funcionou, pode ser revisto o jogo. Eu quero relembrar, óbvio que não foi no Brasil, mas no campeonato inglês, na temporada 2019-2020, no dia 17 de junho. Então, quando o futebol estava voltando, aquela tecnologia do gol, do reloginho, do árbitro, não funcionou em um jogo. Teve um ponto cego, enfim, os atletas estavam cobrindo todos os ângulos de câmera, algo que acontece, segundo a empresa responsável, uma vez em cada 4.000 lances. A empresa depois admitiu que, de fato, a tecnologia não funcionou, pediu desculpa e não se anulou o jogo, porque a tecnologia não funcionou nesse lance específico. Simplesmente se pediu desculpa e seguiu em frente. Que é uma tecnologia ainda mais decisiva do que a do VAR. Uma tecnologia de se a bola entrou ou não. A bola entrou e a tecnologia não acusou que entrou. E ali só se pediu desculpa e siga lá a pelota. Mas isso foi para os tribunais lá? Mas o senhor acha que deveria? Não sei, tu tá trazendo jurisprudência. Jurisprudência é de tribunal. Eu tô trazendo um caso real que aconteceu no futebol de uma tecnologia ainda mais determinante do que a do VAR. Isso tudo é novo, né? Isso tudo é novo para nós, para todos. No Brasil nós já tivemos, né, doutor? Eu não duvido que isso vai acabar em algum dia, essa questão do VAR, por algum aspecto, vai acabar nos tribunais. Nós estamos num país onde se judicializa tudo. Nós já tivemos aqui no Brasil, doutora, para pegar exemplos que foram para tribunais e foram para a CBF, casos em que a CBF admitiu que o VAR foi operado incorretamente num jogo de São Paulo contra o Atlético Mineiro, que depois o São Paulo conseguiu mudar o árbitro do VAR e o Grêmio chiou, porque foi justamente no jogo com o Grêmio que se mudou, e foi 3 dias antes de um jogo com o Grêmio que a CBF admitiu o erro. Depois não de se uma voltou. Reunião lá, mudaram. Que teve uma reunião, que aí depois mudaram o árbitro do VAR, mas naquele lance a CBF admitiu que o VAR errou na aplicação e não se reverteu o jogo. Tá, mas e nós já aplicação, da falta do recurso. Nós já tivemos também no Brasil caso em que a jogada aconteceu em um canto do campo de jogo
que se entendeu pelas câmeras que existiam no VAR que era um ponto cego. Deixa eu E só- também não se voltou atrás em Deixa eu jogo. largar mais uma bomba aí. Também é diferente o caso, não é igual. Quero ver o Sopa de Granada sair bem dessa aqui, porque ele é habilidoso. E agora, José? José para onde? Contrata o futuroso, o extra classe Miguel Ángel Ramírez, ou fica com o demodé Abel a partir do final do Campeonato Brasileiro? Como é que faz? Como é que se resolve esse problema aí? Os que eram anti-Abel agora são apaixonados? Como é que se faz? É que Porque tinha gente, só mais uma frase, Sopa. Eu tenho certeza que tinha gente torcendo contra o Palmeiras que o Inter perdesse aquele jogo, que era o dia D do Abel. E o Abel inventa de ganhar, e depois ganhar, e ganhar, e ganhar, e os caras enlouquecendo. Quando é que nós vamos poder tirar? Né? Eu não estou dizendo que sejam todos, tá? Porque Bom, a gente sabe que houve uma conversa entre o presidente Na entre a Bahia. diretoria. Calma. Lá no começo, quando a diretoria assumiu, lá no dia 1º de janeiro, né? Ou quando ganharam a eleição, houve uma conversa em que se estabeleceu o que se faria o que se faria ali. Houve um compromisso firmado entre nova direção e Abel. Esse compromisso Não tem falaram que com o ser Abel. honrado e será honrado. Não, está partindo da premissa Não, equivocada. eles falaram. Falaram entre eles. Não, só um pouquinho. Com Abel, não? Não, houve. Com Abel, não. Não. Porque a informação que se tem é que o Alessandro Barcelos teve uma reunião com o Abel e tal. Falou pelo telefone há falaram alguns a minutos. respeito dele ficar com o Abel. Ok. Bom, então houve uma reunião. E o Abel tem contrato. Esse é o negócio. O Abel tem contrato e eu acho que tem que... até o final do contrato, o Abel vai cumprir, até o final do Brasileiro. E depois o presidente vai decidir o que vai se fazer, se ele tinha um planejamento. Ele se elegeu falando uma coisa, né, falando um planejamento, vamos ver o que ele vai fazer, qual é o... Existia um presidente do Internacional, que eu não tenho, né, nenhuma afeição pelo modo de governo, pela pessoa, né, não nutro nenhum tipo de sentimento, mas, né, nem de ruim nem de bom, mas ele tinha sobre os procedimentos, eu acho totalmente condenável que ele disse uma frase célebre: planejamento é quando ganha. Bom, se partir deste princípio, a gente não sabe que está errado, né? Tem que existir uma questão de conceito. Se o Abel estiver dentro do conceito dessa nova direção, eles têm que perpetuar o seu vínculo. Se não estiver dentro do conceito dessa gestão, melhor para Abel, que vai sair com glórias máximas, com louros máximos do Internacional, e melhor para a direção, que vai contratar alguém de acordo com seus conceitos e com seus, né, com aquilo que planejou. Agora, então, que bom, né? Que deve-se seguir aquilo que... Não, viu, só te interrompi aí, mas que bom que aconteceu isso aí, porque senão parece, agora que está tudo certo, estão querendo voltar a celeuma. Não, é que logo ali isso vai ter que ser resolvido, né? Então é um assunto que não vai morrer. Nós estamos com um problema bom. Isso. Correto. Bem nós colocado. Estamos com um problema bom. Qual é o problema? Colocado. Decidindo se vai ficar com um técnico que sabidamente, né, tem todos os vínculos sentimentais e de trabalho, né? Foi o técnico que mais trabalhou com a gente. É complicado eu falar do Abel, e o Abel ele está sob um julgamento porque ele está no campo, na beira do campo. Eu não gosto quando o Abel está na beira do campo, porque eu tenho muito carinho pelo Abel, e aí o Abel passa a ser... Se ele faz um bom trabalho, eu elogio, e se ele faz um mau trabalho, ou se as coisas não dão certo, não é um mau trabalho, mas se as coisas não dão certo, eu vou criticá-lo. Eu não gosto de criticar o Abel.
Por isso que... Por quê? Pelo carinho que a gente tem. Porque a gente gosta do Abel. Então, eu não sei o que vai ser, mas o que eu acho é que tem que ser conversado, se cumpra este contrato, e a partir disso, de cumprido o contrato, o planejamento da gestão, o conceito, porque o teu planejamento ele vem de um conceito, Reg. Tu tem um conceito aí no teu programa. Se tu fizer contratar pessoas que não se adequem com esse conceito, se tu tomar atitudes que não se adequem com esse teu conceito, o que vai acontecer com o teu programa, que é um sucesso há quantos anos mesmo? 42. Né? Mais que eu, quase. Pois é, a mesma idade. Mas tu vê, é um sucesso há 42 anos, então tu vai começar a te perder, vai começar a dar errado. E não, o que tu faz? Tu tem um conceito. Aí dentro desse conceito tu faz o planejamento. E aí vamos ver se as pessoas que vão trabalhar nesse conceito, se elas se adequam ou não. É simples, cara. E a relação profissional não tem muita. Muito bem. Olha aqui, ó, depois vou perguntar para o doutor Elvio sobre Renato Portaluppi. A fadiga dos metais chegou. Independente de ganhar a Copa do Brasil ou não, ele tem que continuar. Vou perguntar para o doutor Elvio. O Jacques recebeu uma crítica forte do Cláudio Oderich ontem, né? Na Rádio Patrola. Pachola. O que eu falei? Patrola é a do Denis Abrão, né? Pachola, claro. Pachola. Eu não sei, pensei uma coisa e disse outra. Diga. Tem muita gente aqui na live, tanto em cadeiracativa.com.br quanto facebook.com/Luiz Carlos Reck. E tem gente que está buscando a última participação do Sopa. Tem que se inscrever lá, tem que se inscrever no canal lá no YouTube, hein? Para ficar aí... Para receber as notificações dos vídeos do REC, das teses e tudo mais. E agora estou fazendo umas teses assim, intermináveis. Umas teses de 15 minutos. De vez em quando eu estou meio deprê, bom, vou despejar tudo aqui agora. E aí tem um que buscou, viu, Eduardo Fritti? Buscou a tua última participação aqui, um tal de Felipe Assunção, tu deve conhecer. Barbaridade! Ele buscou a participação do Sopa de Granada no dia 11 de janeiro. Só inimigo na trincheira. Tu vai responder depois do intervalo, o Felipe Assunção. Naquele dia, o Felipe Assunção... Que dia foi? Dia 11 de janeiro, depois de ganhar do Goiás. Eu já tinha voltado de férias. Tava voltando. As intermináveis férias do Requito. Intermináveis de 8 dias. 8 dias e terminou dia 15, velho. Vai. Olha aqui, ó. Eduardo Fritti recebeu mensagens do Felipe Assunção e respondeu ao Felipe Assunção no ar que o Felipe estava sonhando com o título, que aí era muito difícil ainda, que era muito distante. Tá tomando uma mijada do Felipe Assunção. E aí o Felipe Assunção quer saber, Sopa, você segue achando que é só um sonho com o título do Brasileiro? Daqui a pouco, sonho ou realidade, na palavra de Eduardo Fritti e Dr. Elvio Henrickson, a fadiga dos metais, nos próximos capítulos do Cadeira Cativa. 8h02. Só uma curiosidade, qual é esse número aí, ô Maurício? Só para eu me enfeitar um pouquinho. Vamos lá, nos últimos 28 dias, as publicações de Luiz Carlos Reck, teses, programa Cadeira Cativa. E olha que eu não sou muito fanático nisso aí. E Toco com Carbone, da Pampas Prime e afins, que isso tem aos montes lá, né, Sopa? 953 mil pessoas alcançadas pelo Requito na rede social. Para os balaqueiros em geral aí, os caça-cliques que fazem qualquer coisa para ter clique. Muito obrigado a quem me acompanha. Diga, Maurício. 4 minutos de bola rolando nos jogos da Série A e já tem gol do Galo. Savarino, Galo 1, Santos 0. O Santos está todo reserva. O Santos tem só o goleiro titular. O Santos titular. reserva tem sido melhor que o Santos titular. Né? Foi assim contra o Inter, contra o Grêmio jogou com um time misto forte e acabou ganhando de 4. Sopa, e o xixi que te deu aí o Felipe Assunção? Eu vou responder para o Eduardo lá, não sou advogado dele, mas vou dar uma ajuda para ele. É que ele não contava com o imponderável. Por isso que ele achava que era sonho. Agora é realidade, porque o imponderável aconteceu. O senhor acha que deu 2 zebras, é isso? O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar e ninguém acreditava. Então agora o Eduardo acredita. Quer ver? O São Tomé, pode ser que vendo acredite. Porque São Tomé não acreditava nem vendo, né? Eu sou muito reticente, muito. Tu continua de fraldão? O Flamengo, eu acho que o Flamengo
Flamengo tem mais possibilidade de título, me parece, não por pontuação, mas pelo conjunto da obra, né? Nesse momento ainda tem mais possibilidade que o Inter. O Inter tem muitas chances, tem muitas possibilidades. Antes tinha menos possibilidades, agora tem mais possibilidades. Mas probabilidade, eu ainda acho que o Flamengo tem mais probabilidade, porque esses imponderáveis, que citou o Elvio, às vezes pode ser zebra, às vezes pode ser alguma coisa, né? E sempre para o centro do país as coisas são um pouco mais facilitadas. Então eu vou esperar. Mas eu torço muito, estou muito contente. Acho que está muito bonito o que o Inter está fazendo. Nós estamos jogando bola, isso é muito legal, isso é muito bonito de ver. Só que vamos aguardar, porque eu não sou. O Felipe é muito a flor da pele, tá? Os nervos ficam muito expostos. Eu já sou mais calmo. Tu é borrado mesmo. Debreia. Tá borrado ainda. Não é borrado. Não é borrado. É que senão você não fica. É muita. Não dá pra fazer muita fiasqueira, não dá. A gente já viu. Teve time aqui do sul do Brasil, né, que entregou uma vez pro Flamengo. E agora não sei se não vai fazer de novo. Vamos ver, né? Doutor Elvio me disse antes do programa que ia entregar. Não, ao contrário. Não, doutor Elvio, agora vamos para Renato. Vamos fazer o seguinte. Como é que é? Não, perdão da corneta. Perdão da corneta, mas só para descontrair. Não, isso aí faz parte, tranquilo. O que é teu está guardado, disse o doutor Elvio aqui. Olha aqui, ó. Vamos fazer mais um intervalo e aí o doutor Elvio fala sobre o Renato. O Atlético Mineiro está ganhando, está indo a 57. O São Paulo tem 58. O Inter tem 62. A poupança do Inter é de 4 pontos para com o São Paulo, de 5 pontos para com o Atlético e será de 4 pontos também para o Flamengo se o Grêmio entregar o jogo ou se o Grêmio perder na regra do jogo. Também pode acontecer. Joga bem e perde, joga mal e perde, né? Joga mal e ganha, tudo pode acontecer. Os guris podem ganhar, os titulares podem perder. O Santos não tomou 4 do Goiás com os titulares, hoje está perdendo com os reservas. Então, está muito louco esse campeonato. Agora, o que o Zaca disse ontem aqui é de se pensar. E aí puxa a necessidade do Inter para cima. Se um desses times aí, o Atlético, né? A gente pode criticar o São Paulo e tal, mas ele tem um bom elenco. Mas talvez tenha perdido o vestiário. Porque ele é muito louco. O Fernando Diniz, eles têm jovens bons, talentosos, que não estão jogando nada, mas tem. O Flamengo nem se fala, o melhor time em composição de elenco da América. E se a gente for confronto direto, né? Tem confronto direto. Então, se um louquinho desses aí, um time desses aí grande, mete 4, 5 vitórias na sequência, o Inter tem que acompanhar isso aí. Mas é difícil, o retrospecto não mostra isso, o passado, né? Se o Inter ganhar mais uma, por exemplo, vai a 65. Aí pode fazer o empatite. Porque empata as outras 5. Não, o Inter tem que ganhar 3, o Inter tem que ganhar 3. Tá, essa é a conta. E se ganhar uma e empatar 5? Dá 8 pontos. Não, não, mas tem que. 8 pontos não dá, tem que ser 9 pontos. O Inter precisa 8 pontos dá 70. 8 pontos dá 70. Para chegar a 70, o Flamengo tem que fazer 15. O São Paulo tem que fazer 12. O Atlético tem que fazer 13. Mas o Galo, por exemplo... 18. O Galo, por exemplo, assim, Rec e eu Sopa... Eu ainda penso que dá para dar... Oi, fale, Sopa. Não, eu acho, na verdade, eu ainda acho que faltam 6 partidas, né? Das 6, para garantir mesmo, tinha que ganhar 4. Mas se ganhar 3... dá para contar com o fator sorte. Dá porque o Inter tem vantagem no número de gols marcados, no saldo de gols, no número de vitórias e ficaria com um bom número de vitórias ainda se ganhasse 3. Mesmo que outros ganhem 4, 5, o Inter 3, vai ficar com... o número mágico que eu acho é 3. Esse é o negócio. Se ganhar 3, já era, é nosso. Esse é o nosso Sopa Tristão.
Diga, Maurício. A sequência... Tristão em referência ao Tristão Garcia, não porque ele tá triste com a possibilidade de ganhar o título, por óbvio, né? A sequência do Galo. Tomou a mijada do Felipe Assunção. Tomou a mijada e o Felipe Assunção disse que ele não deu o braço a torcer. Só faltou chamar de Colorado de... Vai. Olha aqui, ó, a sequência do Galo, já que foi mencionado, elencado como um postulante. Tá enfrentando o Santos agora, o Santos reserva, tá ganhando 1-0. No domingo, pega o Fortaleza em casa. Santos vai empatar no segundo tempo. No domingo... Vou tocar um olho de fusca pra cima do Galo agora já. No domingo, o Galo enfrenta o Fortaleza em casa. Na quarta que vem, vai a Goiânia enfrentar o Goiás. É uma tabela linda essa do... Depois vai ao Rio enfrentar o Fluminense. Recebe o Bahia. Vai a Recife enfrentar o Sport e fecha contra o Palmeiras. Ou seja, da parte de cima ele enfrenta agora o Santos, o Fluminense, que também está meio na parte de cima, e o Palmeiras, né? O Flamengo. Olha o Flamengo. O Flamengo tem o Grêmio, o Sport, o Vasco, o Bragantino, o Corinthians, o Inter e o São Paulo. Ah, tabela ruim. Tabela ruim. Tabela mais difícil. Tá mais difícil. Bem mais difícil. Mesmo que o Grêmio entregue. É. Não, mas olha aqui. O Grêmio, né? O Sport Recife, eu acho que é complicado. O Vasco, apesar de ser clássico, o Vasco, nem com o Luxemburgo, o Vasco não vai aguentar o Flamengo na reta final, no sprint final. Nós temos que lembrar que o Flamengo, os times agora, todos estão no sprint final. E não adianta, o Flamengo tem mais estrutura, mais dinheiro, o grupo é melhor. Qual o Flamengo que vai jogar esses jogos aí, Sopa? O Flamengo que ganha do Palmeiras ou que perde para o Atlético Paranaense em Curitiba? Se for o Flamengo que ganha do Palmeiras, ok, pode ter chance. Agora, se for o Flamengo que enfrenta o Atlético Paranaense, o Bragantino faz frente ao Flamengo. O Bragantino não tem um time pior do que o Atlético Paranaense atualmente. Temos que ouvir a opinião do doutor. Não, mas é... Diga, Sopa. Não, mas é um time organizado. Não adianta, ele é um time sem qualidade, mas é organizado. Não acho o Atlético Paranaense desprezível, não. E tem o fator casa. Já voltamos. Doutor Elvio, a palavra é toda sua. Quanto à fadiga dos metais... Fadiga dos metais? Não, eu entregar acho ou que... não o jogo? Não, entregar... PP está com o Europeite. Entregar, não existe essa situação, e ainda acabei de dizer no meu comentário anterior ali que o Grêmio, inclusive, tem que colocar algumas peças, né? Evidentemente que vai ter aquele comentário de dizer, não botaram o jogador tal e tal, porque, né, estão querendo colocar um time mais fraco, mas isso na prática não existe, ao contrário, né? Tem jogadores que têm que jogar para atingir a condição de jogo ideal, né? Para quando chegar nas finais, né? Que o Grêmio disputa duas competições, né? Tem clubes que estão disputando uma só, né? Então, quando chegar na final dessa segunda competição, né? Para ter esses jogadores em condição. Quanto à questão do Renato, fadiga dos metais e tal, eu sinceramente, claro que todo mundo tem o seu conceito de futebol, não é igual ao do Renato, né? Mas a gente tem que respeitar que é um excelente trabalho, né? Eu acho que a questão da equipe foi muito prejudicada durante o ano pela questão de condição médica, clínica, né? Muitos jogadores no departamento médico e jogadores que voltaram, depois retornaram para o departamento médico, isso influencia no rendimento da equipe, né? Precisa ajustes? Sim, precisa ajustes, né? Eu alertei, por exemplo, durante julho até as vésperas contra o Santos. Tu é prova, porque só nesse programa aqui eu falei 2 vezes, né? A proteção na questão da frente da zaga, os 2 centro-médios. Eu disse, olha, eu tenho receio que quando jogar contra times maiores, né, que possa ter alguma fragilidade nesse sentido, né? O que aconteceu no jogo contra o Santos? Né? O Cuca espetou os jogadores mais na frente para jogar reativamente e conseguiu
conseguiu vencer, né, a partida com uma estratégia que tirou, que como o Grêmio não tinha essa questão defensiva mais definida, né? E se nós observarmos contra o G6, né, o Grêmio não ganhou, né, desses times maiores, ali no Campeonato Brasileiro. Mas o Renato mudou, né? Depois da partida contra o Santos, para a partida em relação ao São Paulo, o Renato já colocou um outro enfoque na questão do time, né? Então eu tenho para mim que é muito mais fácil, olha o que eu vou dizer, é muito mais fácil corrigir essas quantidades pequenas de correção de rumo, tá? Do que buscar um outro técnico, começar um trabalho do zero, mudar toda uma metodologia, uma conceituação que está funcionando. Eu acho muito mais fácil isso, né? Trocar um pouco do que precisa mudar, que são os ajustes esses de correção, que não são muitos, né? Se a gente colocar um time em condição física, e der essa proteção um pouquinho maior na frente da zaga, eu acho que o Grêmio melhora bastante. Quem sabe agora, nessa história aí de experimentar, o Grêmio experimenta mais, utiliza mais o Lucas Araújo, né? Bom, tem que colocar, tem que pensar também que vai ter uma final e não dá para colocar jogadores que não vai jogar essa final, essas duas partidas, né? Então, para mim, o foco agora não é arriscar ali, não. Pensar o que eu preciso para a final. É Lucas Araújo, né? E se esse jogador tá com algum risco de condição médica, esse não joga. Esse não joga, não importa se vão falar que estão colocando o time misto. Esse não joga. Agora, esse jogador que voltou do DM, do departamento médico, e que está abaixo no percentual, esse não pode ficar parado. Esse tem que jogar. Porque senão perde o tal do ritmo do jogo. Eu acho que esse é o enfoque que tem que ser dado pensando nessas duas partidas. Porque senão vira o Inter no Mundial de 2010 que poupou 3 meses. E os jogadores chegaram lá, achou que ia fazer um toque de mágica, o Internacional não jogou nada a primeira partida e ficou fora. Duas questões rapidamente. Primeiro, ampliou o Galo 2-0, mais um do Savarino contra o Santos, 25 do primeiro tempo. Esse Savarino aí é muito bom. Também 25 do primeiro tempo, Palmeiras e Vasco 0-0. Na Série B, já começou a segunda etapa. Pro Grêmio seria bom que o Palmeiras perdesse esse jogo aí, porque é bom que patine o Palmeiras. Porque o São Paulo, o Atlético Mineiro, o Internacional e tem mais um, São Paulo, o Inter, o Atlético Mineiro e o Flamengo, o Grêmio já bem está encaminhado. Está meio distante. Agora, em relação ao Palmeiras, a pergunta, o que seria mais conveniente para o Grêmio, né? Se o Palmeiras ser campeão da Libertadores e adiar as finais lá da Copa do Brasil, ou ele perder e já ter nessas datas que estão pré-definidas ali em fevereiro, né? Eu acho que pela condição física e médica de alguns, eu preferiria, a priori estou achando que se o Palmeiras ganha a Libertadores, o Grêmio tem mais tempo, né, para a preparação na Copa do Brasil. Mas aí o Palmeiras já fica com a vaga, se ganhar o título, o Palmeiras fica com a vaga. Fica com a vaga de campeão da Libertadores. Então, ganhando o Palmeiras, vai lá para frente, o Grêmio ganha esse tempo e ganha a vaga do Palmeiras. Justamente, então é vantagem, né? No Brasileiro. No Brasileiro, aí independe de ser campeão da Copa do Brasil. Porque essa de duas partidas vale também pela grana, mas vale vaga para o ano que vem, na fase de grupos. Agora a gente não pode esquecer que mesmo o Palmeiras, se for campeão da Libertadores e não sei o que pode acontecer lá no Mundial, é a maior premiação. É a maior premiação, né? A Copa do Brasil. Então, essa história de dizer que já tem a vaga, que vão jogar pela premiação. Diminui um pouco o ímpeto, de repente, porque já está na Libertadores. Isso, já sobrou só isso para vocês. Agora vocês querem vergonha na cara. Aí é diferente. Mas vai ser disputado palmo a palmo. Por isso que eu acho que seria mais vantajoso, né, para o Grêmio o êxito do Palmeiras na Libertadores. Diga, Maurício. Na Série B já tem 10 minutos, Oeste 0, Paraná 0, está rebaixando o Paraná para a Série C, independente do jogo do Vitória. E o Omar Selamen está participando aqui, dizendo que o Renato está certo agora nesse jogo. É o time Z para enfrentar o Flamengo,
para entregar o jogo contra o Flamengo para facilitar. Não tem meio termo. Se é para colocar meia dúzia, já coloca a baba toda. Diz ele aqui, ó, Flamengo ganha do Grêmio, fica 4 atrás. Aí o Flamengo ganha do Inter no Maracanã, já fica bonita coisa, segundo o Omar Seleme. É isso aí. Sopa, para encerrar, Felipe de Oliveira, nas categorias de base. Eu sou bem... continua o mesmo modelo, né? O modelo é sempre o mesmo, de colocar a coordenação na mão de amadores, independente do Felipe, que é um colorado que eu respeito, sei a história, sei de onde é que veio, né? Uma pessoa honesta, uma pessoa que trabalha pelo clube, o Alemão Milano, o Felipe Becker também, né? Sim. Então, essas pessoas, eu não tenho nada contra as pessoas, eu tenho contra o modelo. Eu acho que o modelo, embora tenha reduzido o número de amadores de 12 para 6, né, já foi mais, inclusive, mas eu sempre sou bem contrário a isso aí. Eu queria mandar, aproveitando meu final, sim, tomara que sejamos campeões, mas é o seguinte, um abraço para o Parque Santa Fé, no Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre, tá todo mundo contigo, Rubem Berta. Zona Sul, tá todo mundo contigo também, então tu tem um público grande. E um abraço especial pro meu amigo Leonardo Desconce. Esse cara tem a minha idade, cara, um cara que joga bola todo final de semana e não tem comorbidades e teve complicações seríssimas com Covid. Foi pro oxigênio e não entubou. Teve ali, ó, quase, e conseguiu reagir. E tá agora, ganhou alta, então tá todo mundo muito feliz com essa recuperação dele. Vai ter que fazer fisioterapia, mas que ele tenha disciplina e que tudo fique bom para todo mundo, enfim, para que ele retorne aí a sua vida normal. Quero me associar aí no E vocês se cuidem, né? Vocês se cuidem, por favor. Ele é muito fã teu, Leonardo Desconce, do Rubem Berta. Um grande abraço. Só uma frase. Uma frase só. Como é que tá a situação aí? Aqui tá sob controle a pandemia. 20 casos ativos hoje. Nós temos aqui na província, que tem a população de Porto Alegre. Valeu, obrigado, doutor Elfo. Obrigado, boa noite. Valeu, Maurício. Até amanhã.